Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar mais um TV Com Debate, que na edição de hoje vai falar sobre a importância da escolha adequada dos alimentos. Vamos falar sobre intolerância à lactose, sobre intolerância ao glúten e sobre a importância de se ter uma alimentação balanceada, principalmente à base de frutas, legumes, verduras. Para isso, eu recebo hoje aqui a nutricionista Aline Barreiros. Boa noite, Aline. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Obrigada. E o médico José Carlos Clemente. Boa noite, Clemente. Obrigado pela presença. Boa noite, Guto. Boa noite, Aline. Prazer estar contigo aqui novamente. E agradecer ao nosso telespectador que sempre nos brinda com uma grande audiência. Aliás, eu queria agradecer a você que a sugestão da pauta deste programa partiu de você. Então nós vamos desenvolver uma pauta com a sua sugestão. Muito obrigado, viu, Clemente? Não, foi muito legal, especialmente estando com a Aline, que é profunda conhecedora. Eu acho que isso é muito interessante, porque o próprio médico, ele tem dificuldade de diagnosticar essa intolerância à lactose, sabe? Não é nenhum demérito para a classe médica, não. É que na faculdade você não... Você não é treinado para isso? Não, é mais ou menos assim, uma coisa de passagem. Existe intolerância à lactose. Mas não se foca no detalhe fino, né? Especialmente no adulto. Então, como não é focado, ou demora-se para fazer um diagnóstico, ou até não se faz um diagnóstico, mesmo no bebê. Isso é interessante que ele comentou, porque, por exemplo, no meu consultório, às vezes eu não tenho um diagnóstico médico, porque quem pode dar o diagnóstico é o médico, claro, mas eu vou muito por sintoma subclínico. Então, às vezes, eu estou vendo que determinado alimento não está fazendo tão bem para o paciente, eu olho o exame bioquímico, que não necessariamente é diretamente ligado a uma intolerância à lactose, mas está começando a dar alterado alguns parâmetros. Aí, o que eu faço? Eu sempre encaminho para o médico, pede o exame, né? Vê se realmente tem um diagnóstico, mas de primeira mão. Às vezes, eu excluo por um tempo o alimento que eu vejo que não está... que pode ser que não esteja caindo tão bem, e se o paciente ele vem com melhoras, era aquilo. Então vai no médico, pede para diagnosticar, porque daí a gente consegue trabalhar melhor. Porque é muito essa questão. Às vezes são sintomas bem sutis, que passa despercebido num consultório médico, por exemplo. E que se confundem com outros. Que se confundem com outros. E quando a nutricionista, que foca mais nessa questão da alimentação, vai investigando, aí a gente consegue ter um parecer melhor. Então é sempre importante essa ligação, médico-nutricionista, porque daí um complementa o trabalho do outro. E aí eu queria fazer uma pergunta para você já dividir as estações. O que é intolerância e o que é alergia? Porque às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra. Então, o que é intolerância e o que é alergia? O processo alérgico, ele sempre vai estar relacionado a alguma proteína. Então, você tem alergia à proteína de um determinado alimento. A intolerância é alguma intolerância que você tem a qualquer outro nutriente. Mas é sempre, por exemplo, assim, o glúten. Você tem uma alergia ao glúten, que é o tipo de proteína, né? Você tem alergia ao caseinato, que é a proteína do leite de vaca. Você é intolerante à lactose, que na verdade é um carboidrato do leite. Então você é intolerante, você não é alérgico à lactose. Então tem essa diferença. Eu pesquisei sobre o assunto e a gente estava até conversando antes de começar o programa. Então, toda pessoa vai ter, num determinado momento da vida, a intolerância à lactose? Sim, em graus diferentes, mas sim, porque é comum que com o passar dos anos você vai diminuindo a síntese, né, a fabricação de lactase, que é a enzima que vai digerir essa lactose do leite. Então, 70% da população diminui consideravelmente com o passar dos anos essa enzima, né? Então, em graus diferentes, tem algumas pessoas mais, outras menos, mas é normal, é comum. E o grande problema as pessoas vão diminuindo, o organismo vai se readaptando, só que o padrão alimentar da pessoa não é adaptado. Ela continua consumindo em grandes quantidades leites e derivados, seja pelos produtos bases ou produtos industrializados que têm esse tipo de alimento, e aí vai sobrecarregando o organismo, né? Então não acompanha essa mudança. Você tem um caso na sua família de tem um monte. Intolerância? Tem um monte. É o seguinte, isso que a Aline falou é muito interessante. Porque a gente não tem estatística no Brasil, mas esse número 70 é um número americano, por exemplo. Nos Estados Unidos, se sabe que 70% dos adultos têm algum grau de intolerância, que vai do leve ao acentuado. Porque você pode ter desde a não produção de lactase até a produção inadequada.
Ou seja, produz, mas não o suficiente para neutralizar o tanto de lactose que você ingeriu. Então isso é muito importante. Mas ela pode ser desde a infância. Nós tem uma biomédica lá que trabalha conosco, por exemplo, e eu a conheci pequenininha, porque era filha de um radiologista. Esse diagnóstico dela, ela quase morreu, essa menina, na época, porque ela nasceu com intolerância à lactose. E os caras tuchando leite na menina. Porque naturalmente no recém-nascido é o leite materno. O leite vai, e ela mal, até que alguém falou, puxa vida, vamos suspender o leite. De repente é isso. Sim, tá? Aquele insight que dá, e aí a menina ficou boa. Né? Então, assim, claro que ela deve ter uns 30 anos, isso aconteceu lá atrás, mas hoje ainda se continua fazendo isso, especialmente no adulto. Eu tenho uma estatística, por exemplo, dos japoneses. 100% dos japoneses, depois de 80 anos, têm intolerância. 100%. E na África saariana também, 100% da África saariana, com pessoas de mais de 80 anos, possuem total intolerância à lactose. Ou seja, até geograficamente falando, tem essa relação. Existem diferenças. Existe 100%. Então, estamos falando 70% como média americana e 100% nessas regiões. E o mais importante, a gente vai discutir isso, a Aline conhece muito bem, determinados sintomas, além da distensão abdominal, que é uma coisa muito frequente na intolerância à lactose, outros sintomas e sinais que não são valorizados e que são hiper importantes para fazer o diagnóstico. Por exemplo? Por exemplo? Depois aí você comenta, ela vai falar, porque a gente não conhece. Né? Os mais frequentes são aqueles até que causam fisicamente uma alteração, que é a barriga estufada, os gases. A alteração intestinal ela é a mais frequente. Os gases, tensão abdominal, como é essa evacuação, se a pessoa tende a ser mais constipada, tem algumas que tendem a ter o intestino mais solto, mas outros sinais como o enjoo, às vezes é um enjoo leve, não chega a ter emes e vômito, dores de cabeça. Então, às vezes a pessoa nem relaciona uma dor de cabeça com uma intolerância alimentar, relaciona ao estresse do trabalho, uma preocupação, mas dores de cabeça frequentes, ou seja, você tem com uma certa, um padrão ali, tem que ser investigado, porque pode ser algo que não simplesmente um estresse, pode ser algo que pode estar relacionado, por exemplo, a uma intolerância alimentar. Então é interessante a gente pegar diversos sintomas e aí a gente vai investigando, né? Vai fazendo uma somatória aí. E aí essa importância da observação? Isso que a Aline falou, achei realmente muito interessante, porque é exatamente isso. Que eu falo, não, mas espera lá, tal coisa da intolerância ao glúten. Eu acho que não vai dar tempo de a gente abordar isso, a gente pode fazer um outro programa aqui, com a Aline vai ser muito legal, a gente falar especificamente da intolerância ao glúten, que eu acho que é mais extenso o tema. Mas mesmo a lactose, o Guto, isso que ela chamou a atenção, não é só a intolerância ao glúten que dá enxaqueca, ou que dá dor de cabeça. Porque tem gente que dor de cabeça leve, às vezes é um mal-estar, a cabeça só pesadinha. Eu tenha isso. A cabeça fica esquisita, raciocínio lento, parece que você está meio goiaba. Disperso. Assim, é muito disperso. Puta, você... Pera lá, quem é aquele artista lá? Você fica, às vezes você desfoca mesmo. Fala, mas pô, uma intolerância? Sim, acontece. Então, e ela pode então, desde um mal-estar sem ser dor, até uma enxaqueca forte. Eu conheço gente que tem enxaqueca forte. Isso estou falando um lado. Você quer ver uma coisa que ninguém valoriza? E também acho que pode ser da tolerância ao glúten exclusivamente, e que nem sempre é, afta. Eu sou o exemplo típico. Por exemplo, eu tomo leite sem lactose e iogurte sem lactose, mesmo não sendo um cara severo. E de manhã eu como um queijinho, aí eu não ligo se é com lactose ou não, queijo branco, pouquinho, bem pouquinho e tal. Zero afta. Se eu tomar um dia leite, pode ser desnatado, mas com lactose, no dia seguinte eu estou com 2, 3, 4, 5 afta.
Então foi uma forma... Você percebeu isso ao longo do... Foi o fator que te chamou a atenção mais acentuado? Para você perceber que tinha alguma coisa... Não, eu durante muito tempo não saquei isso, porque não existe escrito isso. Isso não está no livro. A Aline pode ser prova disso. Não existe no livro dizendo que afta pode ser intolerância à lactose. Até falam do glúten. Eventualmente, alguns livros, alguns textos falam, até pode acontecer no glúten, até pode. Citam en passant. Então, meio assim. E eu comecei... Então, eu achava que eu tinha uma intolerância leve, a princípio ao leite, porque no final do dia ficava assim, mas eu continuava tomando leite normal, amo queijo, é a coisa que eu mais gosto, é queijo. Então, mas tolerava relativamente bem. E a afta sempre tive. E como minha mãe tinha, da minha família todo mundo tinha... A intolerância à lactose. Não, tinha afta. Tá. Afta. Eu falei, reportava tem esse tipo a afta de natureza hereditária. Aí eu estou reportando que é disso. Porque não está escrito em lugar nenhum. Então você presumiu que, poxa, a família toda tem, já é uma coisa, uma herança de família. Até que eu falei, não, eu vou fazer um teste aqui, não é possível. Porque o cara fala do estômago, né? Pode ser do estômago, um refluxo, tal, coisa da boca não era, dentista normal, não é, tal. Deixa eu fazer um negócio. Vou ficar 2 semanas nada de lactose, 0 lactose. Sumiu todas as aftas. Sumiram. Isso é interessante. Esse teste... Não, eu fiz também por conta do leite, mas aí no meu caso já foi uma questão mais intestinal mesmo, distensão abdominal, né? Nunca fui diagnosticada, não era nada grave, mas começou a me intrigar. Eu tirei por um tempo também leites e derivados e comecei a introduzir depois de um tempo, aos poucos, e melhorou, assim, 100%. Mudou a minha vida, melhorou muito. Por uma questão de adaptação da frequência e da quantidade que eu comia. E até esses sintomas que não estão nos livros, que nem o doutor comentou, por exemplo, às vezes, mau humor, estresse, do nada, pavio curto. Claro, tem pessoas que têm mais tendência, mas essas oscilações de humor, às vezes é o seu organismo que está sendo sobrecarregado. E uma das manifestações é essa Ele reage dessa forma. Sim, porque você está sobrecarregando, por exemplo, o intestino tem contato direto com o cérebro, você está congestionando essa via. E aí dá oscilações, mudanças hormonais, né? Bolinhas no braço. Sempre que eu pego um paciente, eu passo a mão. Eu acaricio assim, porque justamente se tem bolinha no braço, pode ser lactose, pode ser glúten, é um dos sintomas também, né? Então às vezes a pessoa pensa, mas é espinha, sempre tive. Não é espinha. Pode até ser, mas vamos começar a investigar, porque normalmente pode estar relacionado. Então são sintomas que na sua prática clínica você vai aprendendo e vai vendo que tem relação, sim. Mas só se fizer esse teste, digamos assim, esse teste mais fino, porque como você falou, a partir do momento que você retira o alimento, o teu organismo tem uma reação positiva, sim. É proporcional também quando você voltar naquele ritmo anterior, as manifestações também... Esse é o teste que deve se fazer. Se não tiver um ajuste, por exemplo, quando eu retiro, né, como foi comigo, ou quando é com o paciente, eu reintroduzo, eu nunca vou reintroduzir, então agora você coma que nem você estava comendo antes. É assim, hoje você vai comer um queijo, daqui a 2 dias, vamos tomar um copo de leite agora? Vamos ajustar para ver qual é a quantidade que o seu organismo ele aguenta, né? Qual você consegue se adaptar. Porque se ele voltar a comer o que ele comia antes, ele vai desenvolver tudo de novo, não adianta. Então não pode ser na mesma quantidade. Não pode ser. Porque tem um negócio meio parece que é meio lendário, mas não é. Mas isso a imprensa fala às vezes. Você lê em algum livrinho, especialmente essas revistinhas femininas, fala, não, olha, o queijo pode dar cefaleia, ou dor de cabeça, ou até enxaqueca, né? Mas o cara... mas assim, é uma coisa vaga. O porquê que dá enxaqueca? O que tem lá? E ele é viciante, né? O leite tem caseína. A caseína é um viciante maluco. Muito louco. A gente fala, mas por que... É exatamente isso. Mas lactose, também tem lactose no queijo. Né? Tem gente que... Até tem remédio que tem lactose. E está escrito lá. Esse remédio tem lactose. A gente conversando, cerveja também tem... Tem cerveja que não tem, mas tem cerveja que tem. Assim como o chopp. Tem chopp que não tem
Mas tem chopp que tem. Então, até nisso você tem que olhar. Porque Até... falar, não, mas não tem problema. Só tomei uma cervejinha, ou só tomei um a minha intolerância é a lactose, não é a cerveja nem o chopp. Mas é importante saber... E é um negócio interessante, porque a cevada, por exemplo, vou sair um pouquinho, a gente volta para o tema, mas a cevada, por exemplo, ela não tem glúten. Diferente do trigo, né? Por exemplo. Ela não tem. Mas tem pessoas que acabam tendo alergia à cevada, entre aspas. Porque o que acontece? Na hora de processar isso, normalmente os caras fazem o quê? Na mesma máquina que ele colocou o trigo. Então, para lá. Que nem a aveia, né, doutor? É? Que a aveia também tem essa contaminação cruzada. Então, contaminação cruzada. É contaminação cruzada, porque o cara usou a máquina, ficou aquele resto lá. Aí quando põe aveia, opa. Vai argumentar, mas olha, era pouquinho, mas esse pouquinho já é o suficiente para quem tem uma intolerância. A coisa é tão gozada que teve um caso, não sei se você viu, Aline, na Inglaterra, que a menina tinha um namorado e tal, e o cara beijou a boca da menina. Ah, eu vi. Ele tinha comido um sanduíche num determinado, não sei qual mas um desse fast food aí, deu um beijo na boca da menina e ela teve uma reação anafilática. Teve um choque anafilático? Choque anafilático. Ninguém entendeu nada, a menina quase morreu, levaram para o hospital, tal. O que foi? Não comi nada. Ela já sabia que ela tinha alergia, ela não comeu nada, mas de onde que é? O que vai e tal? E aí vão associando até chegar, não. Mas espera lá, um beijo só na boca. Aí, ele não estava com a boca cheia de pão, né? Não, já nada. Tinha comido. Fazia tempo já. Mas deve ter ficado algum restinho. Olha que... Mínimo, né? Que grau de intolerância que ela tinha a essa proteína. Provavelmente alguma proteína que estava nesse pão aí. Não sei se tinha gergelim, se tinha algum negócio desse tipo. Enfim. Mas era uma intolerância elevada, né? Severa, porque... Severa. Muito severa. E a menina quase morreu. Aí acabaram descobrindo, por dedução, não, eu comi sim um lanche tal hora, assim, tal. Porque é um quebra-cabeça ali que não sei se um médico, uma equipe, um nutricionista junto com o médico tiveram que se debruçar, porque no primeiro momento você vai analisar o paciente. Bom, por que essa pessoa teve esse choque anafilático? Será que eles já presumiram que foi por causa do beijo do namorado e que comeu o sanduíche? Quer dizer, não tem nada a ver com a pessoa que teve o problema? Teve que se fazer uma pesquisa. E chamaram o namorado da menina para saber o que ele tinha comido, porque provavelmente foi a primeira vez que ela teve essa reação com esse menino. Até descobrir que foi por causa do sanduíche que ele comeu lá atrás. É bem improvável, né? Então você vê então é importante saber, né? Tudo que tem glúten ou tudo que tem lactose, tomar muito cuidado, porque realmente o grau é muito variável, né? E como a gente falou aí, a aveia não tem, por exemplo, também não tem. Nos Estados Unidos é separado. Toda a produção de aveia, ela é separada do centeio, do trigo, cevada. Cada máquina processa um determinado tipo de farinha, não há uma mistura de máquinas. É separado. A máquina é limpa ou é máquinas diferentes e tal. No Brasil é a mesma máquina. Por isso que a aveia fica contaminada. E aí o cara fala, mas eu comi aveia não tem. Não, mas a aveia não tem. Mas a máquina é a mesma, ficou algum resíduozinho e o cara passa a ter intolerância. A questão da legislação que regra esse tipo de situação, então ela poderia ser um pouco mais rígida. Né? E se criar um protocolo, inclusive na questão dos rótulos também, para se deixar isso bem claro para o consumidor. Porque muita gente acha, olha, pensamento leigo. Bom, eu vou comer aveia porque a aveia não tem, a farinha de aveia não é composta por trigo, ela é de aveia. Então o consumidor vai achando que ele está livre da exposição àquele produto. Quando ele, para surpresa dele, e aí até no relato para o médico, olha, não, eu como farinha de aveia, eu como aveia, a farinha da aveia, não como farinha de trigo. E aí acontece o que vocês falaram. Na maioria das vezes, esse processamento é feito numa mesma máquina
E essa máquina ou não é higienizada como deveria, ou... Fica um micro resíduo. Pode ser micro, mas no cômputo geral acaba contaminando. Esse exemplo do sanduíche do menino o mínimo ali causou um choque anafilático da menina. Seria coisa microscópica mesmo, né? E daí você fala, puxa, mas a aveia não tem. A aveia não tem. Aí você fala cevada, centeio, trigo... Você tem que ser um especialista em Mas fibras ou nutricionista para chegar naquele veredito. O que poderia ser feito para melhorar esse entendimento, Aline, na tua opinião? Hoje em dia, essa questão se tem glúten, né, ou a lactose no caso, já melhorou muito, porque grande parte dos produtos, né, eles contêm, né, essa informação. Mas eu acredito que poderiam ter uma legislação um pouco mais rígida, né, em relação a essa classificação, a uma orientação melhor ao consumidor, o tipo de letra que é usado nas embalagens, o tamanho dessa letra. Tamanho, para facilitar, né? Porque às vezes a informação está lá, mas a pessoa ou não enxerga, ou não está muito visível, ou não entende o que é aquilo, né? Então acho que deveria ter uma orientação melhor, né, para a população saber o que ela está realmente consumindo, se é adequado para ela ou não. Então acho que precisaria ter uma legislação um pouquinho mais rígida nesse aspecto de indústria alimentícia. E aí eu vou completar, antes de passar a palavra para você, Clemente, além de ser mais rígida, mais compreensível. Porque às vezes é feita uma lei que as pessoas não compreendem. E aí fica difícil. No seu caso, você tem dificuldade para fazer a leitura dos rótulos, para saber as substâncias que compõem aquele alimento? Não, eu sou um curioso. Na verdade, eu sempre fui. Eu leio bula de remédio, eu leio tudo. Mas assim, não é a regra, né? As pessoas nem sempre... Às vezes, se for uma pessoa mais idosa, então, nem consegue ler mesmo. E se alguém não instruí-la, como a Aline bem falou, ela não vai entender, né? E como também muitas coisas não são bem esclarecidas, a Aline também chamou a atenção muito bem, aquela confusão, às vezes, aquela cabeça meio esquisita, até depressão pode dar. Ah, depressão? Depressão. Formigamento em mãos, às vezes. Tem dados descritos até tremor em mãos. Quer dizer... Que você pensa que é tudo menos essa intolerância a determinado tipo de substância. Você não associa. Raciocínio lento, memória ruim. E o cara não aprende direito, dificuldade de aprendizado, de concentração. Pode ser, sim, associado à restrição alimentar que você deveria fazer e não faz por algum tipo de intolerância, como bem ela explicou no início, né? Essa questão do aprendizado, por exemplo, uma criança na escola, ela pode ter algum problema, alguma intolerância, e isso refletir no rendimento, no raciocínio, no aprendizado? Diretamente, como o doutor falou agora, de interferir no sistema, né, neurológico ali daquela criança, a parte neurológica, ou indiretamente. Porque às vezes a criança está com o intestino solto, o intestino preso, está com gases, está com coceira, e isso vai interferir indiretamente no aprendizado dela, porque ela não vai estar ali focada, né, 100%. Então, com certeza interfere, de uma maneira direta ou indireta, vai interferir. Como que os pais... E é gozado, porque tem pessoas, às vezes, a Aline chamou atenção para isso, alguns têm intestino preso, falando uma linguagem popular. Outros têm intestino solto, diarreia. Não é uma coisa assim, parametrizada, tem que ser isso. Olha os extremos, ou preso, ou totalmente solto. Essa pessoa que tem intestino solto, muitas vezes o cara fala, não, isso é um rotavírus, tudo é rotavírus, né? E daí essa pessoa continua, de certa forma, assim, o intestino não absorve nutrientes adequados, ela entra em anemia. Sim. Né? A anemia, por deficiência de uma série de nutrientes, pode ser uma hipocalcemia, ela acaba tendo osteoporose. Mas não. Tem a ver? Tem a ver sim. Você pode ter uma osteoporose porque não tem absorção de cálcio. É claro que tem outros fatores para a absorção do cálcio, que a gente pode comentar num outro momento, mas desde fatores hormonais até vitamina D, por exemplo, mas se você não absorve, não absorve no intestino, como é que você vai fazer? Então, a coisa é muito mais grave do que na verdade, é passado. E mais complexa, mais complexa, né? Também. Né? Porque a produção da lactase está relacionada com o intestino. Né? Tá ali. O intestino tem a mucosa dele lá
E depois que ela fica doente, ela fica incapaz de... É difícil ela recompor? Na verdade, você pega intolerância ao glúten, por exemplo, ou à lactose. Você não consegue reverter isso. E o pior, hein? Pior de tudo. A Aline também deve ter essa experiência, até mais do que eu tenho. Essas lactases vendidas por aí, a grande maioria não funciona. A lactase, então, seria a forma para se repor, para quem tem intolerância, uma substância que viria a repor, substituir o leite. Seria a lactase, por exemplo, a gente fabrica a lactase para digerir a lactose. Aí viria artificialmente, digamos assim, essa lactase. Só que é verdade isso. Eu já tive muitos relatos. Eu comprei um leite, estava escrito sem lactose e eu passei mal. Aí olha a embalagem, não é que o leite está sem lactose, foi adicionado lactase naquele leite, mas numa quantidade pouco, eu não sei a qualidade, que não fez efeito algum. Então a pessoa passou mal. Então é sempre também importante ler isso. Será que aquele produto realmente não tem lactose ou foi adicionado uma enzima? Porque se foi adicionado uma enzima, tem que se tomar cuidado, porque pode ser que dependendo da quantidade ali não surta efeito algum para você. E aí, se falando em enzima, tem que ser bioquímico para ler, para traduzir esse... Não, mas tem as lactases vendidas. Sim, o pozinho, né, em sachê. Você pega o sachêzinho, você vai na farmácia e você compra. E vou Só dizer, a maioria também não funciona. A maioria não funciona. Então é o seguinte, se for importado, funciona. Mas a maioria daqui... Não funciona. Não funciona. Por que será, né? Você está falando para mim assim, isso já foi testado. Eu estou falando, não é de curiosidade. Isso é um fato. Fato. Testado. Não funciona. Ou funciona menos do que devia funcionar. Então o cara vai continuar com essa distensão que a Aline chamou atenção. E aí, de repente, vai pensar que é um problema ocasionado por outra coisa, vai continuar tomando aquela substância e vai ficando cada vez pior. Sim. E o pior, né? Sem ter a resposta para aquele problema, da onde está vindo aquele problema. Nós vamos fazer um rápido break, o TV Com Debate volta em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque, como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você.
Venha viajar no mundo dos documentários, produzidos em diversas partes do país com variados temas. Em pleno século XXI existe muito preconceito, né? O preconceito racial, preconceito sexual, preconceito social. Esse fim de tarde é mesmo que a gente ter nascido de novo. É uma mensagem de paz para o mundo. Tudo bem a gente apanhar um pouco se a gente conseguir andar um pouquinho ao mesmo tempo, assim. Mas faz parte, né? A gente não agrada todo mundo sempre. Domingo, 11 da manhã e com horários alternativos aqui na sua TV Com. Diariamente na nossa programação você confere o TV Com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV Com Clipes. TV Com Debate já está de volta. Na edição de hoje nós recebemos a nutricionista Aline Barreiros e o médico José Carlos Clemente. Eu fiquei sabendo agora de uma informação que me deixou apreensivo. Existe um vírus que é responsável também pela intolerância, Clemente? É o reovírus? Reovírus, mas um réu com R. Não é o reu vírus, é reo. R-E-O vírus, reovírus. Esse reovírus, na verdade, é um vírus que convive conosco. Mas ele está aí, todo mundo tem reovírus, né? Mas ele, em geral, ele não causa nenhum tipo de doença. Para algumas pessoas, ele provoca uma alteração no sistema imunológico que passa a atacar as células do organismo. No caso, quem está relacionado são as células que estão ali no intestino delgado, né? Ele altera essa condição imunológica e o organismo passa a reagir contra essas células, que no caso produz a lactase, por exemplo, ou que faz a fragmentação do glúten, né? E aí esse cara, como o organismo está sensível, ele lesa essas células da mucosa intestinal, ela passa a ter intolerância ao glúten. Essa experiência foi feita com glúten. Então ela fica com intolerância ao glúten. E o mais comum na intolerância ao glúten, se bem que alguns pacientes podem ainda ter constipação, intestino preso, a grande maioria tem diarreia, né? A grande maioria tem diarreia. Ou seja, o intestino ele funciona mais rápido, de tal forma que não dá tempo de ter uma absorção adequada dos nutrientes, né? E por conta disso a pessoa acaba tendo um tempo rápido de circulação do alimento como um todo, e a pessoa acaba tendo uma diarreia. Então esse reovírus é o causador. Isso ainda não tá definido se todas as pessoas que têm tolerância ao glúten acontece pelo reovírus, mas pelo menos uma parte das pessoas que têm tolerância ao glúten é devida ao reovírus. E existe algum exame que possa detectar isso ou não? Ainda não. Não, o que dá para detectar a intolerância à lactose ou glúten tem exames que você pode fazer, exames médicos, como a Aline chamou atenção. Mas que é pelo reovírus ainda não tem nenhum teste no mercado. Ainda não existe um teste no mercado. Isso é em nível de universidade ainda, naquela fase de pesquisa, que já tem o resultado dessa amostra, porém ainda não tem um teste específico para detectar 100% se é. Esse caso é do reovírus. Eles fizeram uma experimentação e verificaram que aquelas pessoas determinadas lá que eles pegaram tinha realmente reovírus, né? Mas ainda não tem um teste para dizer, nesse caso é reovírus ou nesse caso não é. Ou é todo mundo, né? Então isso é uma coisa assim. Mas já é uma expectativa positiva que os cientistas têm de que se de fato confirmar em todos os casos, aí seria mais fácil você pegar como tratamento a destruição do reovírus em todas as pessoas, né? Para que ela não desenvolvesse futuramente intolerância ao glúten. Porque é uma doença complicada. É pior que a intolerância à lactose, porque quase tudo tem glúten, né? É isso que eu ia perguntar. A intolerância ao glúten é pior que a lactose?
esse exemplo até da menina com o namorado, né? E pensando em algo mais assim do dia a dia, às vezes a pessoa exclui tudo que tem glúten na alimentação dela e continua passando mal. Quando vai perceber é porque, por exemplo, assaram um bolo com farinha de trigo no forno da casa dela, não higienizaram o forno, aí ela foi assar alguma coisa e teve a contaminação cruzada. Passou em frente a uma padaria, tem gente que é tão sensível que o fato de passar em frente a uma padaria, ou às vezes vai comprar uma bala, né? Nem entrou direito na padaria, mas pode estar contaminado. Contato com o ambiente, então partículas. Sim, porque partículas. você falou da higienização do forno, então não é só a forma que tem... Não, é partículas, isso. São coisas mínimas que acabam, para quem tem uma intolerância severa, isso é o suficiente para se desencadear o problema. Sim, então é uma doença assim, mais delicada de ser trabalhada, porque não muda só a alimentação, muda convívio social, muda a rotina, muda tudo, né? Então, dependendo aí do grau de como a pessoa ela se encontra, muda completamente o hábito da vida, né? É uma vida completamente diferente. Sim, tem que se adaptar a isso. É difícil essa adaptação, Clemente? Olha, na verdade, assim, as pessoas que têm intolerância ao glúten, num caso mais leve, ok, ela vai ter uma vida normal. Mas num caso mais avançado, ela não tem uma vida normal, tem uma vida extremamente limitada. Ela, por exemplo, não pode ir numa pizzaria. Eu vou até citar aqui, tem uma menina que eu já fiz alguns programas de TV com ela, que é a Elisa. Ela tem um site, Celíacos, chama Um Dia de Cada Vez. E ela dá receita de um monte de coisas lá. Sem glúten. Sem glúten. Mas ela é um expert no assunto, porque ela tem, a mãe tem, né, intolerância ao glúten. E ela faz um trabalho muito bonito nesse sentido, porque ela ajuda as pessoas a refletirem sobre isso e a não querer ter uma vida como todo mundo tem. Espera lá, eu sou limitado, porque às vezes a intolerância é leve, né? Você não é um celíaco, mas no caso dela, que é celíaco, por exemplo, tem doença celíaca, a vida é limitada mesmo, e você tem que ter essa consciência. Né? Intolerância ao glúten, tem muita gente que tem, é possível até que a gente tenha num grau pequeno e não perceba. E quer ver um exemplo típico? O Novak Djokovic, o tenista. Né? Ele tem intolerância à lactose? Não, tem intolerância ao glúten. Ele escreveu um livro e ele põe a dieta sem glúten para a excelência física e mental. Porque ele, além de tudo, é um atleta, né? Então ele precisa ter uma alimentação. E ele descobriu isso, ele era o número 1 do mundo e começou a perder rendimento e tal. E ele, concentração complicada, e ele acabou fazendo os testes lá e falou, não. O nutricionista dele falou, não, você tem intolerância ao glúten. Não sei em que grau, porque não foi falado em que grau que era. Não deve ser uma condição severa, mas aí ele conta nesse livro que na verdade ele melhorou muito, ele fala que mudou a concentração dele, ficou muito superior, e a leveza, ele fala, a minha leveza se tornou maior, por isso que eu corria. E no tênis isso para ele né? E ele ficou como número 1 do mundo até pouco tempo atrás, até o ano passado ele era o número 1 do mundo, depois que entrou o Andy Murray, né? Mas ele continua no top. Ele continua em segundo, ele continua brilhante. E ele, no livro dele, ele fala isso. Ou seja, a dieta, no caso dele, a dieta sem glúten para a excelência física e mental. Então, ele está falando dele próprio, né? O quanto isso modifica a vida das pessoas. Agora, você imagina isso para um celíaco, né? Aquele cara que tem uma tolerância mesmo severa, que qualquer coisinha, como a Aline chamou a atenção, a própria contaminação cruzada por micropartículas já é o suficiente para desencadear um monte de sinais e sintomas da doença, né? Então, essas pessoas são realmente muito limitadas. E pior que isso, complica com outras coisas, né? Porque você começa a eliminar tudo da sua dieta, acaba tendo osteopenia, osteoporose, deficiência de ferro, cálcio e etc. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É isso. Na questão da intolerância ao glúten, Aline,
Em relação às crianças, como é que funciona isso? As mães têm que tomar, tem que ser uma dieta, tem que falar isso na escola. A criança, por exemplo, no aniversário, ela não vai poder comer o que os outros coleguinhas vão comer. Como é que é essa nova vida da pessoa que depois que descobre que tem intolerância à lactose tem que tomar? No caso, ao glúten. No glúten, perdão. Tá. É complicado. Assim, a família ela precisa estar muito envolvida. Aí é muito importante realmente ter um acompanhamento profissional. Porque a família ela precisa estar muito envolvida, ela precisa estar ciente dos cuidados, dos deveres, até das preocupações que ela tem que ter com a alimentação. É muito comum que a família, às vezes, ela entra na mesma alimentação. Isso que eu ia perguntar, se seria interessante a família também compartilhar os mesmos alimentos que aquela criança... É que às vezes se torna mais fácil pela dinâmica familiar, né? Porque às vezes o dia a dia é corrido, então para não ter que... Porque tem toda essa questão de higienizar todo o fogão, toda a panela, não sei o quê. Então às vezes pro dia a dia fica mais fácil a família inteira entrar na mesma dieta, digamos assim, nos mesmos cuidados. Mas é complicado a questão quando sai de casa. Porque daí tem que conscientizar os amiguinhos da escola, as tias da escola. Tem uma questão de cuidado, por exemplo, se é uma escola, se a criança é muito pequenininha, ela almoça, janta, né, na escola, a comida é preparada lá. Como que vai fazer? Né? Vai levar de casa? A escola está preparada para assumir um aluno desse tipo? Né? Como é que vai fazer a questão no aniversário, que nem você comentou, para a criança não passar vontade? A criança, então, tem que ter uma conversa com a criança também, se ela já tem uma idade para entender, né? Então, o convívio social, ele fica delicado. Então, os pais, eles precisam estar muito, assim, cientes do que é o que o filho tem e como que eles vão lidar com isso, não só dentro de casa, mas fora de casa. E conscientizando a criança aos poucos. Porque se nós, adultos, sabemos que determinada coisa não é boa, mesmo assim a gente vai lá e come, com a criança, então, fica muito mais difícil. Né? A Aline chamou uma atenção muito importante, eu acho. A criança tem que tomar muito cuidado, porque o pessoal acha que criança não tem intolerância ao glúten. Nem à lactose, mas especialmente ao glúten. Não, a criança não deve ter isso. No fundo, ninguém acredita. Ele acha que só adulto tem. E muitas crianças que são diagnosticadas com síndrome de déficit de atenção, na verdade, muitas, isso você vai perceber, nos Estados Unidos a coisa é mais bem estudada, mas muitas crianças têm intolerância ao glúten. Isso interfere no aprendizado. E olha, a gente não sabe, mas deve ter aos milhares de pessoas que têm depressão e não tem uma causa definida. Porque às vezes você tem uma depressão, você tem uma causa. Morreu alguém da família, uma pessoa muito querida e tal. Ou seja, você tem um motivo que para alguns não vai determinar, vamos dizer, uma depressão, mas para outros ele pode ser o fator desencadeante. Mas tem pessoas que têm depressão, tem déficit de atenção, tem esse nervosismo exacerbado, que a Aline também chamou a atenção, pessoa raivosa, que briga com tudo e tal, e tem a ver com tolerância ao glúten. Às vezes o cara é taxado como bipolar e, na verdade, ele tem uma intolerância ao glúten. O próprio tremor de mãos, aquele cara instável, ou realmente dá sensação de bipolar. Um negócio aqui, outro lá. Hoje ele estava legal, né? Ontem. Isso pode ser intolerância ao glúten. Então, tem que chamar atenção. A gente está chamando a atenção aqui, seja das mães, um assunto bem complexo. Seja das pessoas, de uma forma em geral, quem está por perto, que pode ser sim. Né? É interessante até fazer esse teste que vocês comentaram, tirar um pouco, no caso da lactose, o leite, manteiga, iogurte, e depois perceber como é que é a semana. Seria uma semana um prazo bom, Aline, para se fazer esse teste? É sempre bom, se for fazer o teste, levar para um profissional. Então, primeiro ir no nutricionista. Não tirar completamente sozinho. Até para saber essa questão dos dias, qual vai introduzir primeiro, para ter um acompanhamento, né? Até porque, por exemplo, tudo bem, vai retirar, mas pensando até numa criança, vai retirar leites e derivados completos, às vezes não é só por uma semana, alguns dias, né? Então, peraí, então o que a gente vai ter que adaptar também na alimentação para não sofrer uma carência de algum nutriente? E vai ter que repor isso. Então é interessante também que tenha esse acompanhamento, não faça sozinho, né? Não tente fazer isso em casa. Eu acho importante, eu vou chamar a atenção, acho que eu quero focar isso de uma forma interessante, sim. Eu acho que a pessoa ideal para isso realmente é o nutricionista ou nutrólogo. Tem que ser.
mais do que o próprio médico como um todo, que o pediatra como um todo, que pode fazer o diagnóstico da doença. Mas é importante ele passar por um profissional específico da área, porque é ele que vai saber trabalhar essa substituição alimentar, né? E isso que a Aline chamou a atenção é importante. Tem pessoas que resolvem com uma semana, tem pessoa que não, que vai 2 semanas, 3, 4 semanas. Cada pessoa tem um tempo. O glúten é pior. Às vezes você precisa tem pessoas que precisam de um tempo mais longo. E você não pode ficar um tempo muito longo sem todo alimento derivado do glúten. É gozado porque o glúten, tem pessoas que melhoram com 2 semanas, vai. A lactose não, 1 semana você já vai perceber a diferença. Mas o glúten não. E é descrito isso, você pegar para ler mesmo no detalhe, é descrito que tem pessoas que demoram alguns meses para mudar. Então você vê que é uma coisa complexa, não é uma coisa matemática. Depois de 2 semanas todo mundo está bem. Não. Às vezes a melhora é pequena, às vezes parece que nenhuma, mas uma vez que substituiu, porque o diagnóstico acaba sendo feito, essa pessoa melhora, ao longo do tempo melhora, mas não necessariamente em 15 dias ou 1 mês. Então não é uma ciência exata. Não é exato. Cada pessoa tem o seu tempo. Sim. E é interessante, porque também é interessante profissional, não só por essa questão já discutida, mas porque a gente vai trabalhar o intestino junto. Então a gente tem que cuidar em paralelo, né, ao mesmo tempo que está dando um alívio para o organismo de um determinado alimento, que a gente julga que seja o causador dos problemas, a gente tem que estar tratando esse intestino que foi maltratado por conta desse alimento que não estava sendo bem digerido, bem absorvido, né, porque teve ali uma agressão, uma inflamação. Então não é só retirar, é também cuidar dos danos que já foram causados. Então por isso que é importante um profissional, porque o intestino mal cuidado, o intestino doente, ele vai ser responsável, ele vai agir diretamente em processos de outras doenças no organismo. Então a gente também precisa olhar para esse intestino depois que levanta a hipótese que teve uma intolerância, uma alergia, a gente vai precisar cuidar desse intestino também. No caso do glúten, a intolerância é detectada como na lactose a partir de uma determinada idade ou não tem uma relação com idade? O glúten não tem tanta relação com a idade, a lactose tem mais, por conta da enzima, que com o passar do tempo vai diminuindo, mas pode ter casos de criança, bebês que nasceram já também, né? Não é uma regra, mas o glúten ele pode vir antes, não necessariamente é que nem a lactose, que é com o passar do tempo. Nós estamos chegando ao final do programa, a questão da alimentação como um todo, a gente estava comentando que o Clemente, a base da alimentação dele é salada, principalmente folhas. A importância de se oferecer e das crianças também verem os pais comendo. Qual vai ser digamos assim, o legado positivo que essa criança vai ter no futuro, tendo essa alimentação desde cedo baseada em frutas, em legumes, em hortaliças, também as frutas, mas falando nesse exemplo que o Clemente deu fora do ar, a importância de se comer salada. Vai ter um aporte maior, pensando em nutrientes, né? Fibra, vitaminas, sais minerais. Esses alimentos são ricos em compostos bioativos, que são substâncias que auxiliam em diversas funções no nosso organismo, né? Então, esses alimentos eles vão atuar até mesmo como prevenção de diversas doenças. Agora, focando mais em algo mais lúdico do dia a dia, para até os pais conseguirem entender. Criança mais ativa, se concentra melhor, aprende mais, brinca, fica menos doente, tem sistema imunológico mais fortalecido. Então, esses são alguns exemplos do que uma alimentação bacana, balanceada, que tem como base verduras, legumes, pode trazer para aquela criança. E aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, vai trabalhando em prevenção, né? Você que vem do interior, naturalmente teve uma alimentação baseada em folhas e ensaladas. Você sempre teve isso, né? Desde criança você se acostumou a comer. O costume é que faz a gente pegar gosto pelas coisas. Eu dei sorte porque eu já gostava sozinho, mas não é muito a regra. Eu adorava coisas verdes, especialmente alface, agrião, almeirão, coisas verdes, qualquer coisa verde. Eu amo isso. E como puro mesmo. Sem tempero, sem nada. Não, se tiver tempero eu ponho, mas se não tiver também não ligo, eu vou comer aquilo e com prazer. Se você falar para mim, só me dá uma opção, carne ou verdura, eu vou ficar com verdura.
Você estava falando que 70% do teu prato... 70% do meu prato é verdura. São verdura. Sempre. Isso eu não abro mão. Eu posso até comer separado, mas aquilo é um prato assim, de verdura, e um assim, de Você proteína, é o inverso. Eu faço isso mas por prazer. Mas faria também se fosse por educação alimentar, como a Aline falou que é importante. E é mesmo. Você vê outra coisa também, a Aline pode comentar isso melhor que eu, porque ela é da área. É frutas. A molecada hoje não come fruta. É verdade. É difícil falar, come uma maçã, come uma pera, come uma manga, um caqui. Muitas não sabem nem o nome das frutas. Não sabe. Não sabe. Então, assim, eu adoro frutas. Adoro. Assim, eu também dei sorte nisso, porque eu gosto mesmo. Então, ou eu como puro, ou faço salada de fruta. E aí eu coloco um iogurte sem lactose, misturando, né? Então, eu gosto muito disso aí. À noite, por exemplo, eu tenho que... é basicamente verdura só à noite. Verdura, algum legume, um queijinho que eu gosto. Aí você se permite ter um queijinho ali. Aí eu me permito ter um queijinho que eu gosto muito e uma salada de frutas. Então, eu acho isso importante como educação para as crianças, porque os pais às vezes não cobram, ou não ensinam, ou não estimulam. Então, ou não comem, né? Não comem. Foi você que deu o exemplo do restaurante? Não, a Aline que deu. Foi a Aline? Eu queria que você desse o exemplo do restaurante. Que eu fui almoçar num restaurante com a minha família e tinha uma outra família, um pai, uma mãe e uma criança pequenininha, devia ter em torno de 5 anos de idade. E normalmente é o prato de salada que vem primeiro, né? E aí chegou o prato de salada e a criança se interessou, assim, demonstrou que iria consumir aquele alimento. E aí os pais automaticamente falaram, não, esse você não vai gostar. E o pior, não só cortaram a oportunidade de oferecer verduras para aquela criança, mas pediram para o garçom acelerar a batata frita porque a criança estava com fome. Então, sendo assim, que a criança queria comer a salada. Ela já era uma oportunidade ali de dar o exemplo, de incentivar, aproveitar que a criança demonstrou interesse. Oportunidade, né? Inclusive de comer junto, né? Sim. E aí perdeu a oportunidade. E muitas vezes tem isso mesmo, esse preconceito. Eu não vou dar porque salada não é comida de criança. Ou salada não sustenta. E assim, tem uma questão, eu acho isso muito engraçado. Tem comida de criança e comida que não é de criança. Só que quando aquela criança vira um adolescente ou adulto, as pessoas julgam ele por não comer aquilo que na infância ele não deveria comer. Que não foi dado. Por exemplo, verdura. Tudo bem, a criança não gosta, dá uma batata frita. Aí vira um adulto, nossa, você não come verdura? Ou então você só come batata frita? Mas, gente, vem lá de trás, né? Então você precisa dar um exemplo, você precisa incentivar. E isso é desde pequenininho. Faz parte da educação, né? A educação alimentar, não já está dizendo, mas faz parte também da educação das pessoas. Faz. A Aline dando esse exemplo, eu me lembrei de uma outra coisa. Eu já estive num restaurante aqui em Santos e a criança, devia ter uns 5, 6 anos de idade, pediu, mãe, eu quero água. Ela falou, não, bebe Coca-Cola. Quer dizer, a criança está pedindo água. Que é o melhor dos líquidos, né? E ela está induzindo a criança a tomar Coca-Cola. E eu não estou nem questionando o sabor da Coca-Cola, eu acho o sabor maravilhoso da Coca-Cola, né? Porém, olha que troca ruim, né? Troca ruim. Coca-Cola é um refrigerante ácido. E a gente pode dizer assim, saudável. De todos os refrigerantes, na verdade, nenhum refrigerante é saudável. Sem contar, nós estamos falando em termos de acidez, mas poderia ser em termos de açúcar. Tem muito açúcar nos refrigerantes. E a gente está falando com a cabeça do adulto. Para a criança, o potencial negativo é maior, né? Porque a criança está em formação, está com todo o cérebro, o corpo todo está evoluindo ali. Se você já começa a introduzir um refrigerante... Mas você está induzindo a criança a fazer o contrário do que deve. Como a Aline chamou a atenção nesse caso anterior aí. Quer dizer, ele quer água, mas a pessoa está induzindo ele a tomar Coca-Cola. Poderia ser outro refrigerante. Né? Então, nossa, que maravilha se a pessoa fala, não, toma água, que bom que ele não pediu refrigerante. Seria o oposto, o estímulo teria que ser no sentido contrário. Tinha que pedir para o garçom, traga 1 litro de água. Você não vai tomar. Minha filha, por exemplo, tem um neto que, minha filha desde pequenininho, ela condicionou ele à água. E ele mesmo de grande não toma refrigerante. Que maravilha. Não, eu quero água.
E eu já olho um torto para ele, né? Não, eu já fui em festa com ele e ele falou assim, mas você não quer tomar refrigerante? Não, eu quero água. Mas como? E aí ele deve recusar e dizer, não, eu não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto porque não tá habituado àquilo. Mas como você não gosta de refrigerante? As pessoas ficam, se surpreendem, né? Isso vale para outras coisas, né? Você pega uma... Chiclete. Isso é importante. Chiclete, cerveja. Às vezes é bom você despertar num outro sentido. Você pega uma criança pequenininha, por exemplo, isso eu já fiz. Experimenta essa cerveja. Sabe aquela cerveja bem amarga que você dá para ele? Criança... Nunca mais ela não quer mais cerveja. Mas depende da hora, depende da maneira. Se você pegar um adolescente, ele vai gostar. Se você pegar um pequenininho, de repente você... Então, eu acho que a gente tem que criar condições realmente, tanto no sentido de frutas, legumes, verduras, ou até em alimentos, tem sim que podar às vezes a criança. Ele só quer comer doce. Tem que dizer não também, né? Primeiro o salgado e ainda vou limitar seu doce. Você vai comer, mas não é nessa quantidade que você quer comer. Sim. Isso acontece bastante. Eu acho que os pais, eles têm que se colocar no lugar de pais. Eu sou o adulto aqui, eu vou decidir. Não é meu filho que decide, né? O que a família vai comer, o que ele vai comer. E os adultos têm a responsabilidade daquela criança. Então, eles também são responsáveis por um problema que ela tiver no futuro por conta dessa má educação alimentar, seja para líquido, seja para sólido. Sim. Infelizmente, me avisa a produção aqui, nosso tempo está esgotado. Aline Barreiros, muito obrigado pelas informações, pelas orientações. Venha mais ao programa. Um abraço ao Alexandre Fanta, que vai estar essa semana, ao longo da semana, grudado na TV Com para assistir a mais esse programa que a Aline ajudou a fazer aqui com muita sabedoria. Clemente, muito obrigado pela sugestão da pauta. Foi uma pauta muito bem explorada e muito bem sugerida. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Guto. Muito prazer. Obrigado pelo convite. Aline, muito bom a gente estar discutindo esse tema. Agradecer você, telespectador. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Obrigado a você, telespectador. O TV Com Debate volta na próxima edição.